Nesse ano, a Copa vai ser no Catar e a gente sabe que o time da casa não é nada favorito. Se passarem da fase de grupo, já vai ser algo gigantesco. Mas na história do torneio, o time da casa sempre deu trabalho e foi sediando uma Copa que algumas seleções fizeram sua melhor campanha da história. Então, nesse vídeo, a gente vai ver a campanha de cada país sede na Copa do Mundo. Parte 1. Aí, quem deu essa ideia foi o Becante. Valeu, cara. Mas antes de começar o vídeo e ver como cada time da casa se saiu na Copa, quero mostrar pra vocês um jogo de futebol muito massa que tu pode ser o dono e técnico do seu próprio time. O Top 11. Cara, o Top 11 é um jogo de futebol grátis que tu pode ser o técnico e dono do seu próprio clube. Tu contrata jogadores, constrói estádio, treina seu time e leva o clube pra conquistar as taças. Toda temporada tem coisa nova chegando. O Top 11 é literalmente um universo de futebol. Com teu time tu pode disputar várias competições, como a Liga, a Copa, a Liga dos Campeões e a Superliga. E o Top 11 em 2023 já lançou com uma temporada de lançamento extra especial. Tem novidade chegando, tá acontecendo melhorias nas partidas ao vivo em 3D, eventos, brindes e muito mais. E sim, no Top 11 tem partidas ao vivo em 3D. Tu pode ver o teu time ganhar as partidas ao vivo. Isso é muito da hora. Tu comanda o time com um realismo incrível. Eles vão melhorando as partidas 3D cada dia. Tu pode fazer muita coisa no Top 11, como coletar emblemas, camisetas, personalizar o estádio e lá vai. E se tu não conhecia o Top 11, ele é jogado por mais de 260 milhões de pessoas em 31 idiomas diferentes. Ele é muito da hora e tá disponível para iOS, Android, Huawei, Microsoft Store e navegador. Então o que você tá esperando? Corre aqui no link na descrição e no comentário fixado e baixa o Top 11 de graça. Eu já baixei. Meu time se chama Medeiros FC. Confere, tenho certeza que tu vai curtir. Então beleza, já vamos começar com a primeira Copa do Mundo, que aconteceu em 1930 no Uruguai. E mano, na época a seleção uruguaia era muito forte. Pra tu ver o quão bom eram, antes da Copa o maior torneio de seleções era as Olimpíadas e o Uruguai ganhou simplesmente 2 ouros seguidos. Esse até foi um dos motivos que fez a FIFA escolher o Uruguai para sediar a primeira Copa. Então a seleção dos caras foi com tudo, passou da fase de grupos com facilidade e como não tinham muitos times, foram pro mata-mata que começava direto na semifinal. Aí o Uruguai foi e pegou o time que tinha eliminado o Brasil na fase de grupos, a Iugoslávia. E mesmo que os jugoslavos tenham feito o primeiro gol, o Uruguai não deu chance e meteu 6. Uma goleada absurda. Então a seleção celeste estava na final e para levantar a taça iam ter que passar pelos seus rivais argentinos. Uruguai contra a Argentina. Aí no grande estádio Centenário em Montevidéu, a seleção uruguaia de Pedro Cea conseguiu ganhar por 4-2 e conquistou a primeira Copa do Mundo. O primeiro país a sediar o torneio levantava a taça. O Uruguai era realmente muito bom. Aí tá, 4 anos se passaram e a Copa do Mundo saiu da América do Sul para ser sediada na Europa. E o país escolhido foi um que se tornaria uma potência no futebol, a Itália. Mas assim, na Copa de 30, muitas seleções europeias se recusaram a viajar até o Uruguai, tá ligado? Aí em protesto, o atual campeão não foi pra Copa na Itália. Aí sem os atuais campeões, o time da casa cresceu muito. Com Giuseppe Meazza, Angelo Schiavi e etc, a Itália começou com tudo. E naquela Copa não tinha fase de grupos. Começava direto nas oitavas. Então os italianos foram pro primeiro jogo e destruíram metendo 7-1 nos Estados Unidos. Mas depois nas quartas não golearam tanto assim. Pegaram a Espanha e empataram. E na época não tinha disputa de pênaltis ainda. Então tiveram que fazer um segundo jogo de desempate e o time da casa ganhou de 1-0. Aí chegaram nas semis, onde pegaram a Áustria e também ganharam por 1-0. A Itália tava na final. Aí na grande decisão, que aconteceu no estádio já demolido hoje, chamado Estádio Nacional, a Itália encarou a Tchecoslováquia. E mano, pra chegar até ali, a Tchecoslováquia tinha eliminado a Alemanha. Então a partida foi muito difícil. Tanto que os tchecoslovacos começaram ganhando. Mas depois a Itália empatou e na prorrogação viraram com um gol de Schiavio. 2-1 e o país sede conquistava a Copa mais uma vez. Aí beleza, 4 anos depois da Itália ser campeã, ao invés da Copa voltar para América do Sul, a FIFA decidiu fazer na vizinha França. Eles escolheram a França em homenagem ao presidente da FIFA, Jules Rimet, e a outro dirigente que também era francês. Então a Copa de 38 ia ser sediada lá, naquele mesmo modelo da de 34. Começava direto nas oitavas. E no sorteio, a França dos jogadores Etienne Matler, atacante Jean Nicolas, Emile Veinante e etc, caiu contra sua vizinha Bélgica. Então foram pro jogo no estádio Yves du Manoir, aos arredores de Paris, e a seleção francesa não deu vexame. Com um gol no primeiro minuto, depois mais 2 de Nicolas, ganharam por 3-1 e passaram pras quartas. Só que aí, nas quartas caíram contra o time mais forte, a atual campeã Itália. Então mesmo jogando no mesmo estádio que derrotaram os belgas, a seleção francesa não resistiu ao time de Giuseppe Meazza e foi derrotada. Pela primeira vez o time da casa caía fora da competição. Aí a Itália foi e acabou como campeã mais uma vez. Mas até ali a Copa do Mundo tava indo, que era uma maravilha. Logo depois desse bi dos italianos, a Europa entrou numa
uma guerra. Começou a Segunda Guerra Mundial e, claro, a Copa foi deixada de lado. O torneio ficou anos parado. Até que em 1950 ele finalmente voltou e, como a Europa estava se reconstruindo ainda, ela veio para América do Sul e foi sediada aqui no Brasil. Na real que o Brasil já estava querendo há um tempo sediar o Mundial. Então foi escolhido para de 50 e a nossa seleção era a favorita para levantar a taça. Pra tu ter noção, um ano antes o Brasil tinha sediado a Copa América de 49 e foi o campeão metendo 46 gols em 8 jogos. Sim. Então com o goleiro Moacir Barbosa, Augusto da Costa, Zizinho, Jair Rosa, Ademir de Menezes e companhia, a nossa seleção foi com tudo. Aí naquela Copa só tinham 13 times. Então o formato foi assim: dividir essa galera em 4 grupos, onde o melhor de cada ia para um grupo final, e nesse grupo final quem terminasse em primeiro era o campeão. Aí o Brasil passou da primeira fase sem muito sufoco. Meteu 4-0 no México, empatou com a Suíça e derrotou a Iugoslávia. Então fomos para aquele grupo final e para decidir o título da Copa de 50, o Brasil caiu com Espanha, Suécia e Uruguai e começou literalmente destruindo. No primeiro jogo contra a Suécia metemos 7-1 e na segunda partida derrotamos a Espanha por 6-1. Que loucura, mano. Enquanto isso, o Uruguai tinha empatado com os espanhóis. Então na última partida contra o Uruguai era só empatar que a taça era nossa. Mas aí no Maracanã lotado com quase 200 mil pessoas, os uruguaios viraram o jogo pra cima do Brasil e tiraram o título da nossa mão. 2-1. Essa ficou marcada como uma das derrotas mais tristes da história da seleção. Foi um maracanaço. Mas tudo bem. Passou o tempo e 4 anos depois, a Copa do Mundo finalmente voltou pra Europa. E como esse era o aniversário de 50 anos da FIFA, que tem sede na Suíça, a Copa daquele ano foi sediada lá. Aí o formato do torneio já era diferente do de 50. Com 16 times, fizeram 4 grupos de 4, onde os 2 melhores de cada iam pro mata-mata. O modelo de mata-mata voltou, e ao invés de começar nas oitavas, começava nas quartas. Então a Suíça, com o goleiro Eugène Parlier, capitão Roger Boquet, Jacques Faton, entre outros, foi pra fase de grupos e caiu com times como Inglaterra, Itália e Bélgica. Só que pelo formato da época, a Suíça só ia enfrentar os ingleses e os italianos. Aí foram pro primeiro jogo contra a Itália de Gianpiero Boniperti e não decepcionaram. Ganharam de 2-1. Só que no jogo seguinte levaram 2-0 da Inglaterra. Enquanto isso, a Itália derrotou a Bélgica no outro jogo. Então a Suíça e a Itália ficaram empatados em pontos e tiveram que fazer um jogo de desempate. Aí valendo vaga pro mata-mata, os suíços destruíram. Ganharam por 4-1 dos italianos e chegaram no mata-mata. Aí na fase final, a Suíça caiu contra sua vizinha a Áustria e fizeram simplesmente uma das partidas mais históricas das Copas. No Estádio Olímpico de La Pontaise, a Suíça meteu 5 gols na Áustria. Só que o negócio é que os austríacos fizeram incríveis 7. A partida terminou em 7-5. A Suíça foi eliminada nas quartas por um placar absurdo. Será que não tinha goleiro não? Aí depois a Áustria foi eliminada também e a taça terminou com a Alemanha. Então beleza. Depois disso a Copa continuou no continente europeu e no ano de 1958 ela foi acontecer num país bem aleatório, na Suécia. A Suécia foi o primeiro e único país escandinavo a sediar a Copa. E se tu achava que eram fracos, tá muito enganado. Tá certo que os jogadores suecos não têm aqueles nomes lembrados por todo mundo hoje. O capitão era um chamado Nils Ledholm e um dos principais atacantes era o Agnes Simonsson. E o formato daquela Copa era o mesmo da de 54. Então foram pra fase de grupos e deram sorte, porque caíram num dos mais fracos, com o país de Gales, Hungria, que era muito fraca comparado com a de 54, e o México. Aí passaram por cima, terminaram o grupo em primeiro com uma certa facilidade e passaram pras quartas. Só que logo na primeira partida do mata-mata, caíram contra um time muito forte, a União Soviética do goleiro Yashin. Mas a Suécia foi guerreira demais e conseguiu derrotar os soviéticos por 2-0. Uma vitória gigantesca. E se pegaram um time difícil nas quartas, nas semis encararam simplesmente a atual campeã Alemanha. Mas a Suécia conseguiu de novo se superar e eliminou os campeões por 3-1 de virada. Que campanha incrível! Agora estavam na final, mas na grande decisão no estádio Rassunda, eles pegaram um time bem fraquinho, o Brasil de Pelé. Aí não teve jeito. Tomaram 5-2 e terminaram com o vice. Mano, a Suécia foi impressionante. Eliminaram 2 gigantes e terminaram com o segundo lugar. Nunca mais repetiram uma campanha tão boa. Aí tá, como a Copa tinha sido sediada 2 vezes seguidas na Europa, os países sul-americanos disseram que ela tinha que voltar pra cá. E um dos países que apresentou o seu projeto pra sediar o Mundial foi o Chile, que se mostrou capaz de ser o palco da Copa, então acabou sendo escolhido. E o Chile, do capitão Sérgio Navarro, meia Hilário Rojas e atacante Leonel Sanches, foi com tudo mostrar que eles também podiam brigar. Então foram pra fase de grupos e o time da casa acabou dando muito azar, porque caíram simplesmente no grupo da morte. O grupo era Chile, Suíça, Alemanha e Itália. Sim, mas os chilenos não baixaram a cabeça e logo na primeira partida meteram 3-1 na Suíça. Aí na partida seguinte contra a Itália, ganharam de novo e se classificaram pro mata-mata.
nada, mesmo perdendo o último jogo pra Alemanha. Aí se a Suécia em 58 tinha caído contra a União Soviética, agora em 62 o Chile também teve que enfrentar eles. E mano, a União Soviética de uma Copa pra outra só cresceu, porque em 1960 os caras conquistaram a Eurocopa. Pois é, mas o Chile não teve medo e num jogão conseguiu ganhar por 2-1. Iam pra semifinal. Só que nas semis o time da casa caiu contra ninguém menos que o Brasil. Então dessa vez não foram páreos e a nossa seleção ganhou por 4-2. O Brasil era o ceifador de país sede. Mas ainda não era o fim. Depois de perder as semis, o Chile foi pra disputa do terceiro lugar e levou a medalha de bronze com uma vitória de 1-0 sobre a Iugoslávia. Mano, o Chile terminou a Copa em terceiro. Olha que loucura. Seu time da casa realmente faz diferença. E falando de time que fez sua melhor campanha como país sede, a gente chega na Copa do Mundo de 1966. E finalmente o maior torneio do mundo foi pro país que inventou o futebol, a Inglaterra. Mano, a Inglaterra foi escolhida porque primeiro, era um país muito forte com vários estádios e também em comemoração ao centenário da Football Association, a organização que comanda o futebol lá. Então a Inglaterra foi pro Mundial e na fase de grupos pegou times como o Uruguai, França e o México. Aí mesmo com um empate no primeiro jogo contra o Uruguai, derrotaram o México e a França para se classificar pro mata-mata. A seleção do goleiro Gordon Banks, capitão Bobby Moore, Bobby Charlton, Geoff Hurst, treinados pelo Alf Ramsey, chegou nas quartas e o primeiro adversário que iam ter que derrubar era a Argentina. Aí foi um jogo difícil, mas no estádio de Wembley passaram por 1-0 e foram pras semis. Cara, chegar nas semis já era o mais longe que tinham chegado até ali. E para alcançar a decisão, iam ter que passar por outra seleção que tava ali pela primeira vez, Portugal de Eusébio. Aí foi um jogo muito difícil, mas a Inglaterra conseguiu bater Portugal por 2-1 e tava na final da Copa em sua própria casa. Então foram pro estádio de Wembley com o uniforme vermelho e valendo o título mundial encararam a Alemanha de Franz Beckenbauer e Uwe Seeler. E mano, pensa num jogão. A Alemanha abriu o placar, depois a Inglaterra virou e no fim os alemães empataram de novo. A partida foi pra prorrogação. Aí no tempo extra aconteceu um lance muito polêmico de um gol que não entrou, mas foi confirmado. Depois a Inglaterra fez mais um pra terminar o jogo em 4-2. A seleção inglesa era campeã e pela primeira vez desde 1934 uma seleção conquistava a Copa em sua própria casa. Esse título dos ingleses ficou pra história, mas em 66 ela foi sediada no país do futebol. 4 anos depois, o campeonato mais importante de todos saiu da Europa e foi pela primeira vez pra América do Norte. E como as Olimpíadas de 68 tinham acontecido no México, a FIFA decidiu fazer a Copa lá também. Mano, o México sempre teve presente, mas nunca tinha chegado longe no Mundial. Mas agora, como time da casa, queriam repetir o feito da Inglaterra e ir longe no torneio. Então, quando começou a fase de grupos, não decepcionaram. Caíram junto com a União Soviética, Bélgica e El Salvador e conseguiram um feito de não tomar nenhum gol. Empataram com a União Soviética em 0-0, depois golearam El Salvador e ganharam da Bélgica. O time do goleiro Inácio Calderón, capitão Gustavo Pena e Horácio Lopes passou para as quartas com maestria. Mas se não tomaram nenhum golzinho na primeira fase, quando chegaram no mata-mata encararam a Itália no estádio de Toluca e foram goleados por 4-1. Acumularam todos os gols por um jogo só. O México era eliminado nas quartas. E essa foi a mesma Itália que depois o Brasil ganhou de 4-1 para conquistar o tri. Olha só. Então tá, acabou a Copa, Brasil campeão, e como a edição de 70 foi sediada nas Américas, 4 anos depois o torneio voltou pra Europa e foi pra um país muito forte no futebol, a Alemanha. Cara, a Alemanha já tava querendo há tempo ser sede, mas nunca dava certo, tá ligado? Até que conseguiram sediar a edição de 74. Mas assim, a Alemanha da época era diferente da de hoje. Por causa da Segunda Guerra, o país foi dividido em dois. Em Alemanha Oriental, que era socialista, e Alemanha Ocidental, capitalista. Então essa Copa de 74 aconteceu só no lado ocidental, em metade do que é a Alemanha hoje. E a seleção da Alemanha Ocidental era muito forte. Os caras já tinham ganhado a Copa de 54 e foram campeões da Eurocopa de 72. Então foram com tudo pro Mundial em sua própria casa. E na fase de grupos caíram com Chile, Austrália e Alemanha Oriental. Sim, as duas Alemanhas caíram no mesmo grupo. Aí derrotaram a Austrália e o Chile com facilidade. Mas contra os seus irmãos tiveram um jogo muito difícil e a Alemanha Oriental acabou ganhando por 1-0. Pois é, mesmo assim foram pra segunda fase. E a fase final era bem diferente da Copa anterior, porque ao invés de quartas, semis e tal, eles pegavam os 8 melhores e faziam 2 grupos de 4, onde quem ficasse em primeiro de cada ia pra final. Era literalmente uma segunda fase de grupos. Aí a Alemanha Ocidental deu sorte, porque caiu com Polônia, Suécia e Iugoslávia. Olha isso. Então passou com facilidade e o time de Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß e companhia chegou na final da Copa do Mundo. Mas para levantar a taça, iam precisar passar por um time tão forte que é lembrado até hoje. A Holanda de Cruyff. A seleção holandesa era uma máquina, mano. Mas na
na frente de sua torcida no Estádio Olímpico de Munique, a Alemanha conseguiu segurar a laranja mecânica e ganhou por 2-1 de virada. A Alemanha era campeã mundial em sua própria casa. Histórico. E cara, eu queria partir para a próxima Copa e ver com vocês como foi a campanha de outros países sedes, como a Argentina em 78, Estados Unidos em 94, África do Sul em 2010 e etc. Mas se fizesse tudo num vídeo só, ia ficar muito grande. Então tem que dividir em dois. Fica ligado que já já sai a parte 2. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Gostou? Então comenta aqui embaixo mais 10 vídeos que eu posso trazer e dá uma olhada nos outros que eu já postei. Sei que tu vai curtir muito. Então, beleza? Valeu e tchau!